Bom, agora eu vou ensinar como que faz associação de indutores, né? Então aqui no meu exercício eu tenho que associar indutores e nesse caso o meu circuito está misto. Então tem indutores que estão em série, indutores que vão ficar em paralelo e que entre série e paralelo eu vou ter que calcular até chegar no resultado de indutância total. Então aqui eu tenho os valores de meus indutores, valores de L1, 2,4 Henry, valor de L2, 4,38 Henry, valor de L3 e L5 de 1,82 Henry, valor de L4 e L6, 3.640 mH. Esse valor em Henry equivale à indutância desse indutor, e nesse caso, antes de eu começar a calcular, eu tenho que colocar eles todos na mesma unidade de medida para que eu possa calcular de maneira correta. Então esse valor aqui é o único que está em mH, então eu devo passar ele para unidade para continuar os meus cálculos. Então esse valor aqui eu poderia fazer a divisão dele por 1000, que daí eu retiraria 1 mili, ou correndo a vírgula 3 casas para a esquerda. Então considerando que a minha vírgula está aqui, eu vou correr ela 3 casas para a esquerda, 1, 2, 3, minha vírgula passaria a ficar aqui, tendo o valor agora de 3,64. Esse número de 3,64 Henry, ele poderia representar ele 3,640. Porém, esses zeros aqui, se não tiver nenhum número inteiro após ele é indiferente. Então, se for somente zeros, eu posso retirar ele no meu número final. Lembrando que agora ele não é mais mili, então ele a unidade de medida dele é em Henry, então vai ser 3,64 Henry, os valores de L4 e L6. Bom, para mim começar a calcular, primeiro eu vou analisar meu circuito e ver o que eu posso fazer em série e o que eu posso fazer em paralelo. Para cada uma das situações eu tenho as fórmulas adequadas, no caso eu vou deixar elas aqui no cantinho, para facilitar durante a execução do exercício, mas basicamente é a mesma da resolução de resistores. Se eu tenho indutores em série, eu vou somar todos eles que estiverem em série, e os em paralelo eu vou de 2 em 2, lembrando que são grupos de 2 em 2, eu vou multiplicar eles e dividir pela soma. Se eu tivesse mais do que 2 indutores em paralelo de mesmo valor, eu poderia utilizar outra fórmula, e se eu tivesse vários indutores em paralelo de valores diferentes, eu poderia aplicar eles em uma única fórmula e obteria o resultado final. Bom, para não ficar enchendo muito de fórmula nesse vídeo, eu gravei esse vídeo apenas usando essas duas fórmulas que eu consigo resolver. Independente da situação, vai dar um pouco mais de trabalho, mas aqui nesse caso resolve muito bem. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver a minha associação de L2, L3 e L4, que está em série. Eu vou chamar a equivalência entre esses três indutores de LA. Não posso chamar de indutância final, porque eu ainda tenho que calcular os outros indutores, então eu vou colocar LA. Eu poderia colocar qualquer outro nome, mas eu vou colocar aqui dizendo que LA é apenas uma associação intermediária de indutores. Bom, LA, então está essa primeira associação de LA são três indutores que estão em série, então eu vou aplicar essa fórmula da soma, que nesse caso seria L2 mais L3 mais L4. O L2 ele possui o valor de 4,38, mais o L3 ele possui o valor de 1,82 e mais o valor do L4, que aqui ele possui o valor de 3,64, porque ele já está convertido. Então vou colocar aqui 3,64. Todos os valores estão em Henry, então o resultado final é em Henry. LA vai ser igual a soma desses três indutores. Eu poderia simplesmente fazer de cabeça, mas eu vou usar o auxílio de uma calculadora, porque depois eu vou utilizar ela em outras ocasiões, então vai ser útil.
aprender a manusear. Então aqui eu vou colocar 4.38 mais 1.82 mais 3,64. Bom, então aqui ele me veio com um número errado, porque eu não coloquei a vírgula no 38 aqui. Uma fórmula que eu posso aproveitar aqui para inserir, eu venho aqui em Shift e o del, que na verdade quando eu aperto a segunda função ele equivale a que está em segunda função, que é o índice, eu consigo inserir minha vírgula que faltava aqui. Então agora sim, 4,38 mais 1,82 mais 3,64. Então agora sim eu obtive o meu valor correto, que seria de 9,84, que seria a soma desses três indutores. Então 9,84 R, não posso esquecer de unidade de medida, e a equivalência entre esses três indutores, eu chamei lá de LA, que vai ser de 9,84. Eu posso redesenhar meu circuito, porque agora esses três indutores equivalem a um único apenas chamado de LA. Então vou colocar uma representação aqui para ficar mais claro. Então esse LA que foi calculado, que é a equivalência entre L2, L3 e L4. No meu circuito, agora vai ficar em paralelo com o L5. O LA em paralelo com o L5, agora eu já vou ter que usar a outra fórmula, que neste caso vai ser a multiplicação entre eles dividido pela soma. Então aqui eu vou ter que calcular esses dois em paralelo para depois calcular com L1 e L6. Então eu tenho mais uma associação intermediária e agora eu vou chamar essa associação intermediária de LB. Então, vou chamar essa associação intermediária de LB. No caso, o LB vai ser a equivalência entre os indutores L5 e LA. E LA já é a equivalência entre L3, L4, L2, L3 e L4. Então, calculando agora LB, LB vai ser L5 vezes LA, deixa eu fazer isso. E eu vou fazer a divisão de L5 mais LA, que é o valor já calculado anteriormente. L5 possui valor de 1,82. Eu vou fazer esse valor vezes o valor do LA, que é 9,84. E vou fazer a soma de 1,82 mais 9,84. Então, vou auxiliar minha calculadora de novo. Vou colocar 1,82 multiplicando 9,84. Deu o número 17, poderia arredondar aqui para 17,91, pois se eu pegar aqui o quarto dígito após a vírgula, ele é 8 maior do que 5. Sendo assim, o número anterior a ele poderia ser acrescido que seria 9, e um anterior acrescido 1 seria o 1.
Então, esse número aqui poderia ser representado como 17,91, mas aqui eu vou usar todos os dígitos após a vírgula, porque o meu resultado fica mais preciso. Então, vou colocar aqui 17, opa, não configurado aqui. Lembrando que esse valor eu ainda tenho que dividir pela soma. Não preciso redigitar todos os números, basta que eu venha aqui na minha calculadora e mude o operador para adição. 11,66. E agora irei realizar a divisão entre eles. Então, o número 17,9088 dividido por esse valor, que eu não preciso digitar novamente, basta que coloco a ANS que ele pegou o estado anterior. Deu aqui agora 1,5359176667. Nesse caso, eu poderia arredondar, considerando duas casas após a vírgula como resultado final. Nesse caso também não vai interferir muito no resultado final, né, pois sou zero mais uma vez. Então eu poderia colocar aqui perfeitamente 1,54. Se eu considerar as três casas após a vírgula, né, seria 1,536, porque o quarto é um número maior que 5 e seria acrescido aqui um número no anterior. E, no caso aqui sendo 6, ele também é maior do que 5 e seria acrescido um número anterior. Então, para efeito de cálculo, eu vou colocar aqui o resultado disso tudo seria 1,54. 1,54 o Henry, lembrando que essa é a minha unidade de medida, e eu vou usar até o final. Bom, agora eu achei a equivalência entre esses dois valores, eu posso simplesmente substituir, redesenhando no circuito, esses dois valores, seria equivalente esses dois valores seriam equivalentes a um único indutor, denominado agora LB. Então, LB eu já sei que é o resultado de LA em paralelo com L5. E agora eu cheguei aqui no meu final do meu exercício, sendo que L1 e LB e L6 estão em série, utilizaria essa primeira fórmula, no qual eu só somar um pelo outro, que vai ser agora a minha indutância total, LT, igual L1 mais LP mais L6. Neste caso, basta somar, pois eles estão em série. E minha fórmula diz que quando está em série, eu somo meus indutores. Trocando os valores, seria L1, o valor equivalente a 2,4, mais LB, que possui o valor equivalente a 1,54, mais L6, que possui o valor equivalente a 3,64. Vou realizar a soma entre esses três valores, vai ser 2,4 mais 1,54 mais 3,64. Então, o resultado final, 7,58 em. Deixei um campo apropriado aqui para colocar o resultado final. 7,58 em. E meu cálculo acabou por aí.